Bom dia, você acompanha a partir de agora ao vivo os trabalhos da CPI da corrupção, que ouve hoje o secretário de Planejamento, Alair Roberto Godoy. Nós voltamos em instantes, até já. Bom dia a todos. Declaro aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, instalada para investigar a responsabilidade sobre fraudes em licitações públicas relativas à Sanasa, irregularidades na aprovação de empreendimentos imobiliários e na instalação de antenas de telefonia celular, bem como o tráfico de influência eventualmente ocorrido na obtenção de vantagens sobre essas instalações. Hoje, nós temos a presença e o testemunho do secretário municipal de Planejamento, senhor Alair. Queria registrar a presença, então, do secretário, também a presença do relator dessa comissão, vereador Campos Filho. O secretário hoje está vindo na condição de testemunha, como todas as outras pessoas, as outras autoridades e cidadãos que essa comissão tem chamado aqui, e principalmente para esclarecer algumas questões sobre a aprovação de empreendimentos irregulares pelo secretário. Está à frente da secretaria já há muito tempo. Nós achamos que era essencial a presença, a vinda dele, inclusive para nos esclarecer alguns aspectos sobre diretrizes viárias, sobre a aprovação de loteamentos, a interpretação que a prefeitura tem sobre a legislação urbanística de uma maneira geral, que gerou uma série de problemas durante esse período. Queria, antes o procedimento, antes de iniciar o testemunho, queria só dizer que, conforme como é prática, a gente tem feito com todos os depoentes, essa comissão ela tem, constitucionalmente, nos termos também da lei orgânica, poderes de investigação próprios, inclusive, das autoridades judiciais, e nesses termos a gente faz com que a testemunha preste o compromisso de dizer a verdade sob as penas da lei. Então, inicialmente, eu já abro a palavra para o secretário Alair para fazer algumas considerações iniciais, caso deseje, e logo em seguida, secretário, eu passo a palavra para o relator da comissão e depois para os demais vereadores para formularem perguntas. Muito obrigado desde já pelo comparecimento do senhor. O senhor atendeu prontamente ao nosso pedido, né? Eu agradeço essa sua disposição e então abro a palavra para o senhor e logo em seguida para os vereadores. Bom dia, senhor presidente, vereador Campos Filho. Bom dia. Bom dia aos senhores presentes. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria colocar que é uma obrigação minha como servidor público e, no caso, como secretário, está atendendo a Câmara Municipal. Então, eu acho que é uma obrigação a gente tá aqui, tá certo? E estou aqui à disposição para tentar colaborar no que for possível com essa comissão. Estou à disposição. Muito obrigado, secretário. Então, já passo a palavra logo em seguida para o relator para a formulação das perguntas. Muito bom dia, presidente, vereador, doutor Arthur Orsi, secretário Alair. Bom dia. E eu faço esse início perguntando ao secretário para os esclarecimentos de dúvidas a respeito da legislação urbanística ora em vigor em nossa cidade. No ano passado, nós tivemos aí aquela enxurrada de empreendimentos que foram embargados por terem sido aprovados de maneira irregular. Então, só faço a observação, secretário, em depoimento aqui à CPI, em outubro, o ex-secretário Jarreta disse que não concordava com os embargos. Então, seria um questionamento de início. O senhor, como secretário de urbanismo, o senhor comunga, primeiro, da mesma ideia de não concordar com os embargos que foram feitos nas obras? Olha, eu tive conhecimento de algumas das situações apontadas na obra após haver uma notificação ao senhor prefeito municipal pelo Ministério Público, pela Promotoria de Urbanismo, sobre irregularidades. A partir daí foi criada uma comissão de sindicância, uma comissão de auditoria
que foi coordenada pela Secretaria Municipal de Controle e Gestão, tá? E que fez apontamento de diversas irregularidades. Essas irregularidades processuais, a maior parte delas, eu concordo como técnico. Houve realmente algumas falhas administrativas que motivaram os embargos. Quer dizer, o que foi apontado pelo senhor promotor tinha fundamento, tá certo? Pode haver algumas dúvidas de interpretação quanto a alguns pontos em particular do quesito. E isso a gente procurou esclarecer no trabalho que a gente vem fazendo, as diversas secretarias integradas, no sentido de dar uma solução para esses empreendimentos que foram embargados. Isso é um outro fórum, mas que havia alguns passos que foram tomados e que não estavam com coisa, senão não haveria sustentação legal para o embargo. Quer dizer, existe irregularidade? Com certeza existe. Agora, isso em nenhum momento foi citado, por exemplo, ou discutido antes. Olha, vamos sanar esse problema, essa dificuldade, são lá na frente nós vamos ter o embargo e esse dissabor. Uma coisa que acontece, os processos, a partir de 2003, eles deixaram de tramitar, porque antigamente uma parte da análise do parcelamento do solo era feita pela Secretaria de Planejamento. E após isso ia para o Departamento de Urbanismo, porque era vinculado à Secretaria de Obras, tá? Não havia sido criada a CEMURB ainda. E em 2003, se não me falha a memória, 2002, 2003, esta situação se modificou e passou a ser a análise totalmente do parcelamento de tudo, passou a ser feita pelo Departamento de Urbanismo, que mais tarde veio a se converter na CEMURB. Então, a Coordenadoria de Parcelamento do Solo, e o Departamento de Controle de Uso, que eram da CEPLAN, passaram a ser coordenadorias do DU. Então, a partir daí, o planejamento ele simplesmente começou a fornecer as diretrizes macro da cidade que lhe competia, e depois ele viu o projeto no dia da inauguração. Então, o processo não voltava para nós. E o posicionamento do senhor era que eu não vou me responsabilizar por isso aí. Esse filho não é meu. Eu não tenho como interferir na competência legal de outra secretaria. E algumas observações eram feitas, por exemplo, olha, eu acho que se seguir esse caminho aqui... O único caso que eu gostaria de ressaltar foi objeto de um questionamento, porque havia um envolvimento da Secretaria de Planejamento, porque estava à beira de uma rodovia, a CEPLAN ela vem desenvolvendo um trabalho, que Vossa Excelência sabe, junto à Artesp e tudo mais, para regularizar as marginais. Foi o caso daquele empreendimento da MRV do Jambeiro, certo? Parque das Águas. O que acontece? Ali aprovou-se 2 diretrizes para o mesmo lugar, com configurações diferentes, então era impossível você implantar aquilo. Então, aquilo foi alertado, a obra foi embargada administrativamente. Ao mesmo tempo, a Promotoria de Urbanismo entrou com uma ação civil pública, concedida uma liminar, ela obteve a paralisação da obra. A construtora conseguiu, através de um agravo de instrumento, suspender essa liminar e deu continuidade à obra. E a Secretaria de Urbanismo acatou isso, suspendendo o embargo por conta da liminar, quando, na verdade, havia também uma falha administrativa. A partir daí, o controle do que se faz ou não na obra, eu não tenho corpo de fiscalização, a minha equipe ela já é reduzida para fazer o trabalho que ela tem que fazer, e Vossa Excelência sabe, a gente está desenvolvendo todos os trabalhos dos planos locais de gestão, então minha equipe fica permanentemente concentrada nessa atividade, faz as atividades que lhe cabem, no sentido de planejamento urbano na parte de uso e ocupação do solo e de sistema viário, mas somente ela dá as regras gerais. Quem aplica as regras é o urbanismo. Esta foi a divisão estrutural que foi feita na Prefeitura. E em algum momento, secretário, nesta delegação de deveres para cada setor, para cada secretaria, não pairava no ar assim um cheiro, alguma ilicitude? O senhor, a gente sabe do trabalho que o senhor faz como servidor público já há tantos anos no Executivo, com tantas insinuações, com informações contundentes do Ministério Público, não pairava no ar, mas por que isso? Essas dúvidas, elas eram dirigidas, e esses questionamentos eram dirigidos totalmente à Secretaria do Urbanismo. Quando a gente tinha informação, era chamado a colaborar, mas isso daí não... Esse caso que eu citei do Jambeiro é um outro caso que a gente se envolveu após também
uma intervenção da Promotoria de Meio Ambiente, foi o caso da Gleba 30, lá do Walmart e Sam's Club, em que nós participamos, mas também participamos do quê? Da mesma forma como aconteceu no Jambeiro, da remediação do problema. Quer dizer, o problema já estava instalado, a gente está auxiliando o Ministério Público a própria, e cumprindo a obrigação da Prefeitura de equacionar o problema, mas o problema já estava instalado. Agora, foi citado várias vezes aqui nos depoimentos que o que existe, na verdade, no Executivo, na Prefeitura, é um desencontro de legislação. Como é que seria esse desencontro de legislação? Isso acontece só em Campinas? Existem diversas formas. Uma coisa, eu pedi para o presidente, que é também advogado, não me processar pela citação, mas existe uma citação do Rui Barbosa. A lei toda ela é boa, em havendo por parte do executor a moral, a decência e a justiça que não houve por parte do legislador. Se não houve essa moral, a execução... O problema é o seguinte, você precisa ter bom senso ao aplicar a lei. Agora, interpretações e regramentos é uma coisa que poderia ser discutida. Existe um grupo para estudo da legislação urbanística, em que a CEMURB, a CEPLAN, a Secretaria de Assuntos Jurídicos estão presentes. Se existia dúvida na interpretação, essa dúvida poderia ser conduzida para a gente buscar a melhor forma de dar uma interpretação unânime. Um grande problema que existe, a nossa lei de parcelamento do solo é de 1959. Tá? Então, ela já é maior de idade, independente e tudo mais. Isso gera problemas. E nunca se fez uma revisão adequadamente. Por que nunca se fez? Porque está se esperando também a revisão da legislação federal, que está patinando no Congresso há mais de 10 anos. Então, não vamos mexer na lei agora. O que está se entendendo, inclusive que foi objeto de um acordo com a Promotoria de Urbanismo, é que nós vamos fazer essa revisão esse ano. Nós vamos ter que encarar, independente, se a lei federal depois mudar, ajusta essa lei municipal. O que a gente não pode é ficar refém desse tipo de interpretação, porque aí eu entendo que pode haver diferentes interpretações se duas pessoas olharem a mesma lei por falhas na lei, tá certo? Por falha, porque ela não... Vamos entender que em 1959 as noções, a condição da cidade era diferente das que são hoje. Tá? A mesma coisa já não vale para uso e ocupação do solo. Em que pese a nossa lei de uso e ocupação do solo estar superada, vamos dizer assim, a lei 6.031, ela é de 88. O que acontece? Ela, de uma certa forma, ela era avançada para a época que foi feita. Tanto é que diversos dispositivos dela vieram a ser depois transformados em dispositivos no Estatuto da Cidade. Por exemplo, a hora que a gente fala dos edificações HMV5 ou CSC6, o que quer dizer a sigla? HMV5 é o edifício de apartamentos, ou o CSC6 é o grande empreendimento comercial, que podem ser implementados na Zona 3 ou nas zonas exclusivamente habitacionais. O que ela coloca? Se eu tenho um terreno de determinadas proporções mínimas, eu posso, mediante estudos específicos, o que é o estudo específico? Você verificar se o impacto que aquele empreendimento irá causar naquela região que você está tentando colocar. Estou num monte de residências e estou tentando colocar um empreendimento grande. Que se faça esse estudo específico. Mas isso aí seria o óbvio, né? Quer dizer, eu acho que seria é o que a lei prevê. Aliás, seguir a lei é um costume que, se houvesse, nós não estaríamos, os senhores talvez não tivessem tendo esse trabalho, poderiam ter o trabalho para outras coisas mais importantes para a cidade. Não que isso não seja importante, apurar isso aqui, não é isso que eu estou falando. O que eu estou colocando é que a cidade poderia não estar passando por isso. Foi extinta a Comissão de Análise de Projetos Especiais, isso em 2003. Quer dizer, então o problema nasceu lá atrás. Ele simplesmente foi se agigantando. Essa análise passou a ser feita exclusivamente por uma secretaria. Antes tinha um assento ao urbanismo, tá? Que não era a CEMURB, era o Departamento de Urbanismo, a CEPLAN, a CEAB, certo? A SANASA e a CETRANSP, que depois virou ENDEC. Então, o que acontece? Neste momento, você fazia uma análise colegiada, que é o que a gente está buscando agora. Inclusive, hoje à tarde, a gente está fazendo uma discussão desta proposta. Para quê? Não é que você quer complicar a análise, você quer tornar a análise mais aberta, porque, evidentemente, até eu posso, não por má fé ou por qualquer coisa, não enxergar um problema que um outro especialista de uma outra secretaria coloca. Então, esse é o ponto crucial. Então, a Lei 6.031, ela precisa ser revista? Precisa. Houve, quando se fez a aprovação do plano diretor em 2006, uma opção.
Não dava para voltar atrás. Em 2008, a hora que eu assumi a secretaria, não dava para voltar atrás na decisão. Começou-se a detalhar os planos locais, até porque você não tinha estrutura de pessoal. Então, optou-se por detalhar os planos locais de gestão, ter um conhecimento melhor do território, para então fazer a revisão da lei de ocupação do solo. O momento de fazer, eu acho que é agora, por conta de tudo que a gente está vendo acontecer. Me permite uma parte, relator? O secretário, esse item da legislação, na 6.031 que o senhor citou, que é esse grupo de análise de estudos específicos, né, que foi uma brecha na legislação permitindo que, na determinada região, onde predominantemente o zoneamento é residencial, se pudesse fazer empreendimentos de grande porte, como supermercados, enfim. Essa análise, quando o interessado ingressava com o pedido, como o senhor disse, era feita anteriormente por um grupo que envolvia várias secretarias. Num determinado momento, o senhor disse que essa análise passou a ser de um único secretário, que é o secretário de urbanismo. É de uma única secretaria, não exclusivamente do secretário. Isso foi em que ano que isso foi adotado? Foi, se não me falha a memória, 2003. Foi extinta a Comap, 2002 ou 2003. E aí, automaticamente... A competência desceu, num primeiro momento, para o Departamento de Urbanismo, e, quando criada a CEMURB, ela permaneceu na CEMURB. Na CEMURB. O senhor acredita que, por exemplo, essa questão de uma secretaria e, consequentemente, um secretário só poder fazer uma análise tão complexa como essa possa ter, de uma certa forma, facilitado que determinados desvios ou determinadas irregularidades ocorressem, como, por exemplo, a questão da aprovação para a construção do hipermercado Extra ali na Dom Pedro? A análise, ela pode até ter sido feita, ela deve ter sido feita incompleta, ou não com a amplitude de visão que tem. Ali existia um problema de nascença. Você está na beira de uma rodovia, você tem que acessar ela. Então, você tem que seguir diretrizes municipais. Não dá para ter um supermercado na beira da rodovia e você não ter acesso. Isso é um ponto, quer dizer, então, aí, conforme foi perguntado pelo vereador Campos Filho, não dá para você, não deveria ter, tinha que ter, antes de ter liberado o empreendimento, teria que ter feito a análise colegiada. Neste caso em especial. Porque são coisas tão elementares, senhor presidente, que quando nós falamos com a promotoria e o Ministério Público, coisa tão assim, tão infantil, e o promotor dizia para a gente, olha, quem vai se responsabilizar por uma carreta de refrigerante que vai chegar ali e vai fazer a entrada ali, os acidentes que vão acontecer. Então, são coisas simples, elementares, e qualquer um precisa ser entendido em plano urbanístico, engenheiro, para saber. Então, acho que o senhor acredita que faltou essa conversação? Ali existia um projeto, foi objeto de um pleito da nossa administração ao governo do Estado. Nesse ponto, o doutor Albejante auxiliou bastante, porque ele conseguiu converter aquele termo de ajustamento de conduta por conta do anel viário, a penalidade aplicada, em investimento pelo Estado na melhoria da Dom Pedro. Então, ali estava contemplado um viaduto de acesso que sanearia esse problema do entrelaçamento que a gente tem. Quem sai da Dom Pedro com quem vem do centro e que cruza num trechinho de menos de 1 quilômetro. Então, o senhor tem um risco sério. Então, evidentemente, isso implica numa situação, e já estava contemplado, quer dizer, então, essas coisas deveriam preceder a implantação. Neste caso em particular, quer dizer, existe uma coisa, quer dizer, eu posso aprovar em gleba aquele empreendimento, isso é uma discussão que eu, pessoalmente, discordo da posição do Ministério Público, que você não poderia fazer. Eu posso aprovar. Se eu for aprovar um segundo, eu tenho que desmembrar e passar por loteamento. Tá? Quer dizer, então, acessibilidade, liberar aquele empreendimento sem ter as condições estruturais anteriormente, infelizmente, não tem como. Inclusive, só para o pessoal que está aqui, para o público entender, ali é uma gleba enorme, né, onde o hipermercado Extra comprou toda ela e construiu exclusivamente em um cantinho da gleba. Isso. E, para isso, a desculpa foi para não fazer o loteamento da área, né, e, inclusive, não solicitar a abertura de diretriz, foi de que ele já, naquele ponto onde estava sendo construído, já havia
face para uma via pública. Agora, secretário, desculpa, eu já passo, mas assim, ficou um pouco estranho mesmo essa divisão de responsabilidades. A Secretaria de Planejamento estabelece as diretrizes viárias e a Secretaria de Urbanismo aprova os empreendimentos. Aí existe essa dúvida com relação à interpretação da legislação. Mas a partir do momento que se verifica que numa gleba tão grande, num determinado momento, é construído um empreendimento daquele porte, às margens de uma rodovia, que tem uma movimentação fenomenal, quer dizer, o empreendimento era público, né, porque todos nós passávamos por ali, tanto ali quanto pelo Parque Jambeiro. Inclusive, eu até fiz uma indagação para o senhor nesse sentido, num dos momentos em que nós estivemos aqui na Câmara discutindo outros assuntos. A partir do momento que a Secretaria de Planejamento não tem fiscal, não tem fiscalização, tudo depende da Secretaria de Urbanismo, mas a partir do momento que se verifica de forma notória que o empreendimento daquele está sendo construído e não passou nenhum projeto de aprovação do viário, do trânsito na Secretaria de Planejamento, qual que é a postura que a Secretaria tem daí? É se comunicar informalmente? É pedir informação interna da Prefeitura sobre o empreendimento, enfim? Ou simplesmente a Secretaria olhar e falava, não, se não passou pela gente é que deve estar tudo em ordem, é que o secretário de Urbanismo fez as coisas de maneira que ele sabia o que ele estava fazendo. O que se passava quando, por exemplo, um funcionário da Secretaria de Planejamento chegava e falava, estão construindo um mega empreendimento ali e aqui por nós não passou nada. Qual que era assim, o procedimento de vocês lá? Os empreendimentos, o único questionamento que a gente pode levantar é se aquele empreendimento tinha um alvará de execução ou não. Isto foi levantado, quer dizer, foi questionado, tinha um alvará. Então, a partir daí, quer dizer, como que foi aprovado, eu teria que me imiscuir e requisitar o processo. E eu não tenho competência legal para fazer isso. Eu não sou auditor de outra secretaria. Uma coisa que se procurou fazer, a partir do ano passado, foi modificado o decreto de aprovação de empreendimentos e passou-se a exigir, porque antes acontecia o seguinte, a pessoa entrava com um processo na prefeitura pedindo diretriz para uma determinada área. A CEPLAN fornecia se existia incidência de diretrizes macroviárias ou não. A divisão interna da gleba cabe à Secretaria de Urbanismo, pela própria estruturação, quer dizer, o que é macroviário, que tem importância na ligação da cidade, o resto é competência técnica da Secretaria de Urbanismo. Só que nunca mais esse processo era obrigado a passar pela CEPLAN. Então, a partir de março do ano passado, os processos foram obrigados, até porque a gente começou a ter ciência de algumas coisas, que as diretrizes haviam sido esquecidas, a gente passou a exigir uma certidão da Secretaria de Planejamento de que está atendido. Está atendido, tudo bem, então pode emitir o decreto de parcelamento, caso contrário não pode mais. Mas, evidentemente, isso daí aconteceu depois que começou a identificar indícios de que algumas coisas não andavam bem. Então, isso foi até vamos dizer assim, um mecanismo que vocês arrumaram daqui para frente, de que qualquer tipo de desmembramento ou de parcelamento, ele tem que antes ter uma certidão da Secretaria de Planejamento sobre a possibilidade, ou seja, é como se fosse uma consulta anteriormente à Secretaria de Planejamento para ver se não tem nenhum óbice de natureza de diretriz viária e tudo mais. Seria mais ou menos esse sentido. Se o uso do solo e as diretrizes viárias estão conformes o que é preconizado para aquela região. A mesma forma, quer dizer, isso foi feito, é mais semelhança do que é feito com relação à parte ambiental, quer dizer, não dá para emitir se não juntar uma certidão de que aquilo está licenciado ambientalmente. Então, passou-se a exigir essa certificação das diretrizes também. Mas isso não era uma obrigação no rito do processo de parcelamento. Isso também, vamos deixar claro, não sana a aprovação do empreendimento posteriormente. Quer dizer, o senhor tem uma gleba parcelada, o senhor pode aprovar lá coisa. Então, o que está se procurando agora é reconstruir aquela comissão de análise de processos especiais, tá? E ela vai, inclusive, acompanhar a certificação da execução, e não mais somente
Porque eu te dou as diretrizes, tudo bem, você quer seguir, segue, não quer seguir, um abraço. Não é assim. Vai ter a certificação por todas as secretarias que participaram da análise, elas vão ter que certificar. E também uma coisa que está sendo colocada nessa proposta, que ainda vai ser submetida ao senhor prefeito, é que os técnicos componentes dessa secretaria terão que ser servidores públicos, tá? Permanente, de carreira. De carreira. De qual secretaria? Não, de todas as secretarias que participaram do grupo de análise. Então, vai estar a Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Infraestrutura, e INDEC com servidor de carreira. Perfeito. A representação tem que ser para o servidor de carreira, para evitar que comissionado, eventualmente, possa dar... O que você busca com isso? A pessoa vai estar lá para responder civilmente, né? Embora você possa entrar com a ação, é muito mais difícil você pegar um cara que foi, assinou e saiu. Perfeito. Mesmo porque a própria comissão, ela não tem esse poder muito de convocação a partir do momento que é deixado o serviço que ela estava fazendo. Mas, secretário, eu queria falar um pouco sobre essas ilicitudes. O senhor cita lá o exemplo da imoralidade de Rui Barbosa, quando ele fala... Agora, nós tivemos aqui o secretário falando, o ex-secretário Jarreta e as construtoras, e a justificativa é: a legislação municipal, ela é confusa, ela é contraditória. Seguindo isso, dá para afirmar que essa situação, dessa confusão, dessa insegurança jurídica, propiciaram para que algumas pessoas se beneficiassem diretamente desse processo todo e para chegar a esse ponto que chegou? Olha, a citação que eu fiz, eu quis dar ênfase principalmente à questão da justiça e da técnica com que você pode interpretar a lei. O que eu acho que a gente tem que ter, um procedimento que a gente fez, isso daí... tempo que estava o doutor Araquém Martinho, o doutor Badaró na CEPLAN, nós fizemos diversas coisas motivadas por consultas da Secretaria de Urbanismo, naquele momento, visando ajustar procedimentos de análise da 6.031. Você tem uma dúvida? O procedimento que se faz, o que é? Existe uma área da Secretaria de Planejamento, que ela é específica, a Coordenadoria de Planejamento Físico e Territorial, que ela interpreta as coisas da 6.031 de formas a que dê homogêneo. O que não pode acontecer é um processo cair na minha mesa, eu dar um parecer, cair na sua mesa, o senhor dá outro, cair na mesa do presidente, dá outro parecer diferente. Quer dizer, o parecer tem que ser uniformizado. Vamos discutir. Por exemplo, a Lei 6.031, o senhor tem escola de datilografia, tá? Escola de datilografia é uma coisa que hoje já não tem mais sentido. Então, por causa disso, a lei é velha? Não. O problema é o seguinte: se você vai ter, hoje, uma atividade de digitação, assemelha-se a. Então, esse parecer tem que ser normatizado, até que se faça a revisão. Isso suprime a necessidade da revisão? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte: o senhor pode ter interpretações coerentes, mesmo com a lei atual. Isso não afasta a necessidade de revê-la? Não afasta. Mas também não justifica o fato do senhor utilizar interpretações divergentes para casos semelhantes. Esse é o principal, isso é um princípio da ética pública, né? Você tem que dar tratamento igual aos iguais, né? Mesmo porque essa divergência, quando vai se dar um parecer, a gente pode afirmar que isso aí ela seria a irmã siamesa da corrupção. Cada um vai dando o seu parecer. E agora eu entendo o seguinte, que a comissão, ela não pode, não vai, não queremos e não vai acontecer. Depois de tudo isso que aconteceu em Campinas, dizer, não, aconteceu porque havia dupla interpretação e o próprio sistema dava condição dessa insegurança jurídica toda. Seria muito cômodo, muito simples, porque de repente nós estamos dentro de uma situação, aconteceu, houve o desvio, houve a ilicitude, houve tudo isso, mas a culpa de quem é? Não, a culpa é da própria legislação, como disse o secretário aqui, que antecedeu o senhor, falou, olha, porque a gente vai aprovar o projeto, não fala se é isso, se é aquilo, então nós fizemos de acordo com isso. Então isso eu acho que não vai... Olha, eu entendo o seguinte: algumas medidas têm que ser tomadas no sentido de se uniformizar. Essas medidas a prefeitura está tomando. Uma outra coisa, se não houvesse, como foi a colocação inicial que o senhor me fez, se não houvesse alguma falha na interpretação da lei, falha realmente técnica na interpretação da lei, não haveria motivo para se sustentar o embargo. O senhor concorda?
um simples recurso administrativo ou uma liminar, o senhor derrubaria. Quer dizer, você não está me aprovando um negócio, por quê? Se eu tenho direito. Quer dizer, então, se houve um embargo, e esse embargo se sustentou, ele foi motivado, foi fundamentado. Houve um trabalho da comissão de sindicância que apontou as falhas. Evidentemente, a gente não tem conhecimento de todos os pontos levantados. Eu tenho dos processos que foram transferidos a gente para tentar buscar uma solução, mas já foi numa fase posterior. Agora, as medidas administrativas que têm que ser tomadas, elas estão sendo objeto, inclusive, de ações disciplinares na prefeitura, tá? No que foi indicado por essa comissão que fez a avaliação. Essas iniciativas, secretário, que estão sendo tomadas agora, elas evitariam acontecer tudo isso que aconteceu lá atrás, se fossem tomadas há algum tempo atrás? Com certeza, com certeza. Então, não existe mais a possibilidade, com essas determinações feitas, que o senhor está afirmando, de acontecerem coisas que aconteceram no passado. Eu diria para o senhor que fica mais difícil você convencer 5 secretários ou 5 secretarias, porque não vão ser nem os secretários, os servidores, eles vão certamente prezar pela sua condição de servidor público. Eles não vão assinar um negócio que eles sabem que possa colocar em risco sua situação. Evidentemente, não existe nenhum sistema que seja absolutamente imune a falhas, mas o que a gente está buscando são situações em que se dê o máximo de transparência às decisões. E também estamos contando que são pessoas normais, não são pessoas que roubam, ladrões, corruptos, bandidos. Eu não gostaria de fazer juízo de valor sobre as pessoas, acho que isso não me cabe. Eu sou um técnico, tá? Estou numa situação, num cargo político, sem dúvida, mas eu sou um técnico. Então, eu não quero fazer juízo de valor sobre as pessoas. O que eu estou colocando é o seguinte: está se buscando na administração, essa é uma preocupação do prefeito, de se dar o máximo de transparência. Quer dizer, tudo bem, tais processos vão entrar para análise dessa dita comissão especial, eles vão ser publicados. Isso está no regimento, no decreto de criação do grupo. Quer dizer, então não dá. O senhor vai querer fazer um shopping aqui? Perfeito, eu vou publicar. Olha, o seu fulano de tal está querendo fazer um shopping na rua tal com a rua tal. Se alguém da região quiser conhecer o processo, ele vai ter acesso à reunião de aprovação disso aí. Então, fica muito mais difícil você ter situações onde possa haver algum desvio de Essa iniciativa seria aprovada caso o prefeito fosse aquele que foi cassado? O senhor acha que não tinha clima para isso? Eu acho que estava se caminhando para isso em função da água já está chegando na coisa. Eu não posso dizer para o senhor, porque seria totalmente... Chegou a apresentar a ele alguma coisa? A gente chegou a apresentar a proposta em 2006, nas discussões do plano diretor. Foi receptivo? Ela não saiu da comissão de análise e discussão do plano diretor. Essa comissão... Isso é uma luta antiga dos servidores de carreira, tá? Que desde que foi extinta a Comap, a gente tem essa preocupação. Então, agora dá-se um passo muito grande esses servidores de carreira de tomarem uma posição mais... porque a gente entende que esse pessoal tem um pouquinho de compromisso com a cidade. Não dúvida. Tá? Quer dizer, eu não sou natural de Campinas, mas estou aqui há 24 anos na prefeitura. Quer dizer, eu tenho um compromisso de amanhã encontrar com o senhor na rua e poder olhar no seu rosto. Encontrar com o presidente e poder conversar com ele. E não, né? Não há dúvida. Eu creio que isso aí também... Esse é o principal. Eu creio que isso também... já é fruto também desse trabalho que é feito pelo Legislativo também, presidente. Sim, sem dúvida, acho que foi fundamental. Foi declarado aqui na CPI, quando nós ouvimos... Só um segundinho, vereador, antes do senhor continuar, queria registrar a presença do vereador politizador, que é membro da comissão, presente, logo, daqui a pouco eu passo a palavra para o senhor, e também do primeiro secretário da casa, professor Alberto, que eu convido, inclusive, professor, para sentar aqui próximo da gente, se quiser também participar de forma mais direta da reunião da comissão, depois, inclusive, até solicitando perguntas à mesa. É uma honra tê-lo aqui Pois não, relator, pode... Eu queria só complementar e depois passar aos companheiros, que a fala do secretário Alair, muitas vezes são as perguntas das pessoas, mas quais os frutos que essa comissão vai dar, né? Então, esse aí já é um deles, mas teremos muito. Como relator, nós estamos já em clima também de relatoria dessa CPI, e dizendo que, desde o início nós falamos, ela não vai sair do nada para chegar a lugar nenhum. Então, isso já são alguns frutos. Mas eu queria, secretário, nós ouvimos aqui o secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Caria Neto, e o secretário de Controle e Gestão, André, que ocorria que alguns empreendedores
nesses processos que a gente considera irregulares, eles apresentavam um projeto em mais de uma secretaria para tentar a aprovação de maneira mais rápida e que apresentavam versões diferentes do mesmo empreendimento. Quer dizer, então, eu creio que isso que o senhor falou... Isso foi uma das coisas que a gente identificou. O que acontece, por que essa luta para tentar recriar um grupo de análise? Porque o que acontece? O cidadão entra com um processo de parcelamento na minha secretaria. Eu solicito uma determinada diretriz viária. Ele entra em paralelo com um pedido de diretrizes ambientais na Secretaria de Meio Ambiente. Isso hoje já foi modificado por conta do decreto de licenciamento ambiental. Mas era o que acontecia. Isso pode ser caracterizado como má-fé ou não? Aí a Secretaria de Meio Ambiente pediu uma modificação na diretriz, ele fazia a modificação lá e mantinha a minha diretriz que ele tinha obtido, já porque daria trabalho ele entrar de novo na CEPLAN para fazer coisa. Então, dá margem à coisa? Dá. Não dá para dizer que todos façam de má fé? Não dá, mas ele entra com um processo na CEPLAN, um processo na INDEC, para os polos geradores, um processo na Secretaria de Meio Ambiente. E aí, nesse ponto, eu me coloco solidário aos técnicos da Secretaria do Urbanismo, quer dizer, como é que você vai checar se todas as coisas são a mesma? Quer dizer, vai depender muito de quem está trazendo para você também a aprovação. Então, se todos analisarem conjuntamente, um dos mecanismos que a gente propõe nessa comissão, qual que é? A hora que o senhor, eu, CEPLAN, indico, olha, aqui não pode, porque o zoneamento não permite esse empreendimento, isso, qualquer uma das secretarias tem poder de simplesmente, quer dizer, um veto é suficiente para vetar pela comissão inteira, tá? Que é como funciona no GRAPOB, não estamos inventando a roda, não. Isso, nós fomos nos normal, inspirar óbvio, né? em experiências que deram certo, tá? Então, se o meio ambiente diz, não, ambientalmente aqui não pode haver esse empreendimento, acabou, não vou ficar eu gastando tempo da análise, não vai ficar a Secretaria de Infraestrutura calculando o problema de drenagem, ou vendo os aspectos dela, porque é um tempo que eu vou perder. Eu não vou, então, esse processo simplesmente é avisado ao coordenador do grupo, olha, processo tal, chame o interessado para avisar que está indeferido. Lógico que o interessado vai poder entrar com recurso, vai poder tentar modificar, sem dúvida, tem todo o direito de se defender legalmente e administrativamente, mas a análise é interrompida naquele momento. Então, isso também dá celeridade, porque o processo vem, entra, vai para a CEPLAN, dá uma diretriz, vai para o meio ambiente, pede para mudar a diretriz, aquele que segue o trâmite volta para a CEPLAN, modifica a diretriz de novo. Então, é tempo do interessado, quer dizer, a cidade perde com isso, porque a economia não anda, e é tempo da prefeitura, que já tem um quadro escasso, ficar reanalisando o mesmo processo diversas vezes. Então, a otimização pode ser feita através de uma concentração de coisas. Quer dizer, num primeiro momento, lógico, qualquer ideia vai ter alguns percalços para ser corrigida, mas ela pode garantir que a gente não volte a ter esse tipo de problema. Ok, presidente. Eu indago o vereador politizador, se gostaria de fazer alguma pergunta. Nesse momento. O senhor fica à vontade, em qualquer momento, se o senhor quiser fazer qualquer indagação. Secretário, eu queria aproveitar e começar por uma pergunta aqui que o senhor respondeu ela parcialmente para o vereador Campos Filho. A gente tem verificado uma série de processos e procedimentos onde o ex-secretário de Urbanismo, Hélio Jarreta, ele era o único que assinava o processo do início até o final. Em determinados momentos, nós indagamos, obviamente, ele aqui nessa comissão, e ele disse para a gente que, para agilizar a aprovação de empreendimentos, de projetos relevantes para a cidade, principalmente aqueles destinados ao Minha Casa Minha Vida, ele consultava informalmente as secretarias, como Secretaria de Negócios Jurídicos e Secretaria de Planejamento, sobre a possibilidade de aprovar determinados empreendimentos. Inclusive, eu disse a ele aqui que me estranhava ele fazer essa afirmação, porque, e ele disse que toda a administração sabia de tudo que era feito lá, inclusive esses empreendimentos. Ele foi categórico nisso, que foram objeto de embargo, o Jambeiro, o Extra, enfim. Eu me deparei com uma matéria no jornal, se eu não me engano, o mês passado,
isso no dia 25 de fevereiro, no jornal Correio Popular, onde o ex-secretário Jarreta afirma que num determinado empreendimento, a obra da HM no Portal da Mata 5, 2.000 unidades que foram construídas lá para serem comercializadas, inclusive vinculadas ao programa Minha Casa, Minha Vida. Houve uma diretriz viária, como o senhor disse aí, os procedimentos que eram estabelecidos pela Secretaria de Planejamento, e no decorrer da execução da obra, a empresa quis mudar essa diretriz viária, quis fazer ali um remendo, e ele foi, no processo consta um despacho de próprio punho do secretário Jarreta, dizendo que ele ligou para o senhor e que o senhor, por telefone, havia autorizado ser feita essa alteração na execução. Queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. É uma situação bastante desconfortável, quer dizer, como é que eu consigo tirar uma diretriz de um loteamento ali são 5 glebas, se não me engano, como é que eu consigo analisar uma diretriz por telefone para saber se posso tirar? Além do mais, quer dizer, mesmo que eu quisesse, eu não poderia tirar qualquer diretriz. Por quê? Porque ali é uma diretriz que está amarrada no plano diretor, que é uma das avenidas marginais ao Complexo Delta. Então, é absolutamente impossível, tá? Impossível que alguém simplesmente concorde, não, vamos tirar. Desculpa, infelizmente, nesse ponto... O secretário mentiu quando falou isso aqui? Com certeza, isso tá no processo. Eu tive acesso ao processo, inclusive fui questionado pela comissão de auditoria e desmenti a informação. A informação do ex-secretário foi mentirosa. Sem dúvida. Secretário... Ele já, numa parte anterior do primeiro processo, ele já havia despachado sobre a diretriz viária e sobre a diretriz ambiental também, dizendo que ele concordava ambientalmente com a proposta. Então, ele se furtou também a mandar para o meio ambiente, naquele momento. Mas, secretário... Nesse momento, ele assume sozinho a responsabilidade de todas as secretarias. Tudo bem, é um risco que ele assiste. Isso aí eu não posso concordar com o envolvimento pessoal meu. Aí foge até o aspecto técnico. Não, o que choca, inclusive, o que nos deixa muito preocupados, é, primeiro, que na administração pública tudo tem que ser colocado por escrito e qualquer tipo de autorização ou responsabilização tem que ser feita por escrito. O secretário, vou voltar a perguntar para o senhor, o secretário Jarreta, num determinado momento da execução da obra, a empresa deve ter verificado que, para um determinado aproveitamento melhor do solo, não poderia cumprir aquela diretriz que estava prevista no projeto. E aí, ele foi procurado e nós não sabemos quais os motivos, ele entrou em contato por telefone com o senhor. Então, em nenhum momento, o senhor está dizendo, o senhor conversou com o secretário Jarreta sobre autorizar documento por telefone, desculpe, não existe. As plantas, certidões, documentos que saem da Secretaria de Planejamento, eles são todos autenticados, e não autenticados pelo secretário, autenticados pelo técnico. Quando o processo chega para mim, para despacho, para eu acatar ou não acatar uma cota, eu pego, se a planta que diz a diretriz não está assinada, eu devolvo para o técnico para que ele assine. Tá? Uma das coisas que eu gostaria de colocar, presidente, se o senhor me permite, não tem nada a ver aqui com o objeto, mas é o seguinte, uma das coisas que foi introduzida na Secretaria de Planejamento, aí, em junho de 2008, quando eu assumi, foi o seguinte, eu posso cometer erros, como qualquer pessoa pode cometer, mas todos os atos da Secretaria de Planejamento, eles são tomados em colegiado com os diretores e com a assessoria técnica do gabinete da Secretaria. Toda semana a gente faz uma pauta de ver os problemas, as coisas que tem que ter da Secretaria do andamento e do andamento dos processos. Então, em nenhum momento, pelo menos na CEPLAN, acontece alguma coisa que todo o grupo não tenha decidido. E quando são situações controversas, a gente se manifesta. Porque é uma coisa muito séria o ex-secretário Jarreta dar uma cota e assinar embaixo dessa cota
de que ele conversou por telefone com o senhor e que o senhor autorizou, em tese, a construtora a descumprir uma exigência que estava no projeto. Primeiro, né, então eu queria que o senhor deixasse registrado. O senhor nunca conversou com o secretário Jarreta sobre essa autorização? Eu posso ter conversado sobre o empreendimento. Eu preciso encaminhar para você o processo. Agora, sem analisar processo, eu nunca fiz qualquer análise de processo sem ter acesso a documento. Isso eu posso afirmar categoricamente ao senhor. Então, como que o senhor considera esse despacho feito pelo ex-secretário Jarreta? O que foi isso? Da forma como eu me manifestei nos próprios autos do protocolado com o fim querido. Isso daí foi uma afirmação falsa. Perfeito. Agora, a nossa grande preocupação também aquele empreendimento foi aprovado para a construção de 2.000 casas populares e o habite ainda não foi autorizado, tendo em vista essa irregularidade que foi apontada. Qual que é agora o procedimento para se tentar liberar essas 2.000 casas para os compradores, para os mutuários? Houve um contato da construtora com as secretarias, com a Secretaria de Urbanismo e de Planejamento, para ver quais as medidas que precisam ser implementadas para você dar condições reais de habitabilidade e acessibilidade para esse empreendimento. Certo. Tá? Então, eles vão implantar as diretrizes, algumas diretrizes, inclusive, elas não foram colocadas no empreendimento como obrigação, mas elas fazem parte do desenho interno da coisa. Então, eles agora apresentaram uma planta que está sendo encaminhada para o setor técnico da Secretaria de Planejamento para que seja analisada. Se isto for considerado suficiente, será liberado. Outra questão que eu queria deixar esclarecido aqui, secretário. Desculpe, só uma coisa, quer dizer, não vou ser eu que vou dizer se aquilo está certo ou não. É a equipe técnica que vai fazê-lo. Perfeito, certo. E aí, obviamente, só o alvará o habite só vai ser fornecido... A Secretaria de Urbanismo, a Secretaria ABIC só vai dar a liberação se ele cumprir todas as exigências. Perfeito. Da mesma forma que o ex-secretário Jarreta colocou de maneira indevida, de maneira até falsa, como o senhor disse, essa declaração no processo, ele também afirmou aqui que os empreendimentos do Parque Jambeiro, aprovação do Extra, todos esses empreendimentos que foram embargados, Jardim Miriam, do Swift, tudo que era aprovado pela Secretaria de Urbanismo, mesmo que no decorrer do processo não tivesse nenhum despacho das outras secretarias, como Planejamento, Meio Ambiente e Negócios Jurídicos, ele discutia informalmente em reunião com os secretários esses assuntos. Havia essas discussões informais? Passou a haver, a partir do início daquela notificação que houve da promotoria, passou a haver, e aí nesse momento a gente já estava entrando numa fase... Antes disso, não? De remediação, não, claro que não. Antes disso, não havia qualquer tipo de discussão entre as secretarias, não. Certo. A Secretaria de Planejamento, ela era consultada na fase inicial do processo, quando se pedia diretrizes. Em casos de glebas onde você não precisava de diretrizes ou não havia diretrizes macroviárias incidentes, o processo seguia independente. Certo. Secretário, como que funcionava a relação de trabalho entre a Secretaria de Planejamento, propriamente o senhor, com a Secretaria de Chefia de Gabinete, com a senhora Roseli? Era comum a senhora Roseli chamar o senhor para fazer qualquer tipo de solicitação ou mesmo de consulta informal sobre a aprovação de empreendimentos, diretrizes na cidade? O senhor despachava periodicamente com ela ou não? Como que funcionava essa relação? A Secretaria de Planejamento, ela não tem envolvimento direto com a aprovação, certo? As únicas coisas que eram discutidas com a Secretaria de Gabinete e com o prefeito eram os planos locais de gestão, mas eles eram discutidos já numa fase que a equipe já tinha caminhado com esse tipo de processo. Certo. Ele não há um envolvimento direto da CEPLAN, até porque a CEPLAN sempre era considerada uma peça chata da estrutura. É uma coisa que fica sempre pegando no pé e exigindo o cumprimento das coisas. Então, ela não é muito agradável a permanência. Tanto é que a secretaria está sem quadro. É a secretaria que planeja a cidade, né? Deveria ter mais estrutura para planejar. Como que o senhor encara essa questão da falta de estrutura na secretaria? O senhor constantemente solicitava mais funcionários, a realização de concurso? Sim.
Esse é um problema geral da prefeitura. Quer dizer, num momento você tem um comprometimento da receita, em que você tem dificuldade para abrir concurso público. Por outro lado, nas secretarias está se chegando ao ponto de você não ter mais servidores. Um quadro que a gente está fazendo, inclusive para levar ao atual prefeito, pedindo complementação através de concurso público, que é a CEPLAN, hoje, no Departamento de Planejamento, que a gente já tem a coisa, levantamento fechado, tem 37 servidores, contando com os comissionados. Quantos comissionados são, só para citar? Lá na CEPLAN, no Departamento de Planejamento, são 9. Eu acho que na Secretaria deve ter mais uns 2 ou 3. Então, o que acontece? O problema disso, o que é? Em 31 de dezembro de 2012, tá? A gente vai estar entregando a Secretaria com 12 efetivos, de 37. Por quê? Eu estou contando aí as pessoas que estão próximas a se aposentar. Isso é uma preocupação particular que eu venho retratando diversas vezes, já, inclusive ao doutor Hélio. A situação chega num ponto, porque a Secretaria de Planejamento ela tem uma característica, eu tenho uma série de coisas, a gente tem conseguido lograr sucesso no desenvolvimento de alguns planos. Por quê? Porque são pessoas que têm bastante tempo de prefeitura, tá? Já passaram por diversas áreas da prefeitura e hoje estão trabalhando numa função, mas têm um pleno conhecimento da cidade. Transmitir essa informação, quer dizer, não é você pegar o cidadão do concurso público hoje e não conseguir passar essa experiência para ele. Tem que formar esse cidadão. Tá? Então, a preocupação nossa, qual que é? Quer dizer, como que a gente faz? Eu consigo convencer alguns desses colegas, eu inclusive, a permanecer o ano que vem para estar passando essa informação? Isso é uma preocupação. Isso, certamente, prejudica a cidade. O trabalho da gente pode ter críticas, pode. Qualquer trabalho técnico pode ter críticas. O que agrada ao senhor pode não agradar a mim, e vice-versa. Mas, certamente, o que a gente está procurando fazer é o melhor tecnicamente. E esse trabalho nosso, o que é? Ele passa por essa casa, quer dizer, os planos locais vão ter que passar por aqui, vão ser discutidos. A Câmara vai poder fazer as análises, as correções que forem necessárias, e é um pacto que vai ser firmado com a cidade, que vai ser a lei, quer dizer, como é que vai ser a regra do jogo aqui. Se a gente não tiver gente para fazer isso lá aqui para frente, como será? Isso não aprende, não é em 6 horas de curso de treinamento que você passa isso daí para as pessoas. Então, isso é uma coisa que me preocupa. Secretário, o senhor é funcionário de carreira da prefeitura, já está, como o senhor mesmo disse, já está próximo da aposentadoria. Mas o senhor trabalha na Secretaria de Planejamento há quanto tempo? O senhor tá... Desde 93. Desde 93. Desde 93 até os dias de hoje, como que o senhor encara, como está o aparelhamento hoje, a questão da funcionabilidade da Secretaria? O senhor acredita que a Secretaria hoje atravessa o pior momento durante todo esse período, de termos estruturais, assim, de infraestrutura? Eu diria que o pior momento dela aconteceu de 2001 a 2004. Foi quando ela foi totalmente desconsiderada no escopo da administração. De 2006 para cá, o que a gente procurou fazer foi uma reestruturação da Secretaria e um reequipamento. Se nós estamos conseguindo fazer os planos locais que a gente conseguiu, o que foi? Para o senhor ter uma ideia, em 2006 nós tínhamos 3 computadores no Departamento de Planejamento, para 30 e poucos funcionários. Quer dizer, se você levantasse para ir no banheiro, tinha outro no teu computador. Não tinha, era rodízio. É uma situação extremamente precária. Então, você conseguiu agilizar. Hoje, todos os arquivos da prefeitura, eles não estão no pendrive do seu fulano, não está no computador do Alair. Todos os processos, eles estão na IMA, porque tem backup. Foi uma luta até convencer os técnicos, porque todo mundo tinha medo, né, de você passar para o servidor da IMA e tal. Não. Isso existe. Todo mundo tem acesso, tem graduação de senhas, tem níveis de acesso controlado, mas todos têm acesso para leitura. E você tem o quê? Backup. Um fato que aconteceu com aquele cadernão azul do plano diretor, quando a gente estava formatando para fechar, deu um problema no computador que estava fazendo. Se a gente não tivesse com aquilo em backup, que a gente conseguiu que a IMA recuperasse aquilo para a gente e retornasse, nós teríamos perdido 6 meses de trabalho e íamos levar mais 1 mês e pouco para reconstruir o caderno. Só um exemplo,
do que a gente conseguiu. Eu consegui otimizar a secretaria, nesse momento, com os equipamentos que a gente tem. Só que está no limite, eu preciso de mais gente, porque a cidade sofreu também, pela própria economia do país, uma ampliação da sua atividade, e a gente precisa corresponder a isso, porque mesmo você otimiza até um determinado ponto, você melhorando a estrutura da secretaria. Mas isso tem um limite. O limite é a partir do momento que você precisa de mais pessoas para poder atender essa demanda. Hoje, a gente tem informatizado todas as diretrizes, todas as coisas. Quer dizer, tudo que é fornecido, cada processo está registrado. Os processos em si. Todos os processos, todas as diretrizes. Mas uma grande crítica hoje por parte dos setores envolvidos na construção civil na cidade, e não só os setores envolvidos na construção civil, até aquele cidadão que quer construir a casa dele, residencial, enfim, é que toda vez que entra com pedido de consulta na Prefeitura Municipal de Campinas, na Secretaria de Planejamento, isso acaba demorando muito, né? Porque eu tenho 3 pessoas para dar diretriz viária para 1 milhão de habitantes. Cada um cuida de 333,33. É difícil. Por mais ágil que você possa ser, você não consegue atender satisfatoriamente como gostaria. O departamento de cadastro, para fornecer ficha de informação, que é uma outra coisa que normalmente o senhor tem acesso a isso até por jornal, e a gente tem procurado se esmerar em tentar resolver, o que é? Eu tenho 4 funcionários para emitir ficha de informação para 1 milhão de habitantes. Melhora um pouco, fica um para cada 250 mil habitantes. Uma ficha de informação hoje chega a demorar mais de 60 dias, às vezes? Não, ela leva 7 a 10 dias, no máximo. E de consulta? Quando fica alguma coisa, é porque esta gleba ela não está cadastrada ou não está parcelada. Tá? Aí ela depende da aprovação do processo para se soltar a ficha. Muita gente utiliza também esse expediente, quer dizer, tem muitos casos também de processo que a gente vai investigar, porque qualquer reclamação que chegue, a gente atende e vai buscar. O que acontece? O cidadão entra com um processo, pede uma diretriz. O setor técnico diz, olha, isso aqui está faltando isso, compareça. Ele simplesmente não comparece. Aí passa 4 meses, ele vai no gabinete reclamar, olha, sabe, porque o processo está parado na CEPLAN. Aí você vai ver, olha, não, está no... compareça desde abril. Faz 1 ano já. Tanto é que alguns procedimentos a gente adotou. Se a pessoa não atender em determinado tempo, nós estamos começando a arquivar o processo. Porque senão confunde aquele que realmente está reclamando com direito, porque você tem uma dificuldade em desenvolver uma diretriz para uma determinada região, porque é complexo às vezes o trabalho, com aquele que simplesmente está tentando ganhar tempo através do não atendimento do Comunix. Quer dizer, eu te chamo, você não aparece, e depois você vem reclamar, olha, pô, está com a Laíra um monte de tempo. Não está. Ele está realmente parado esperando que seja fornecida uma informação para que eu possa dar parecer favorável ou não. Secretário, o senhor, como funcionário de carreira, que há muito tempo que está na Prefeitura, a gente tem percebido em todos os depoimentos aqui a falta de estrutura crônica, até de uma maneira crônica da Prefeitura, nesses últimos anos. Né? Porque uma coisa é a estrutura, vamos supor, a estrutura que a Prefeitura tinha em 1990, numa realidade que a cidade vivia. E a estrutura que a Prefeitura tem hoje, principalmente, estou me referindo aos setores de planejamento e urbanismo, que tem agora diante do crescimento do volume de empreendimentos imobiliários, que eu acho que na história da cidade também nunca foi tão grande, tão pujante como está sendo pelo próprio crescimento do país. Nesses últimos 7 anos, que não digo desde a gestão do senhor à frente da Secretaria, digo desde o início da gestão do prefeito Hélio, se fez alguma coisa para se melhorar a estrutura da Secretaria? Porque o que nos parece, que tem ficado muito claro nos outros depoimentos, inclusive, é que não foi priorizada a questão de concursos públicos, a questão de melhoramento da estrutura interna das secretarias, como o senhor disse, a questão de informática, a questão de até a própria operacionalização do Departamento de Urbanismo. São 6 fiscais para cuidar da cidade toda. Eles têm que fiscalizar desde a questão da execução de obras, aprovação de obras, até a fiscalização de bares, restaurantes, enfim.
é uma coisa até um pouco... Então, essa falta de política pública direcionada a esse atendimento para melhoria da qualidade da administração, o senhor não acha que isso, inclusive, pode